Maura e seu marido, Steve, entram para o grupo junto com a filha Rebecca, de 12 anos. Minha mãe sempre procurou por respostas. Ela sempre quis saber a verdade. Acho que era da personalidade dela. Ela sempre queria saber mais. Eu sempre quis saber o que é a vida. Por que estamos aqui? Qual é o nosso objetivo? Qual é o meu objetivo? Nós mudamos para Sacramento porque Deus estava nos chamando. E nós precisávamos atender ao chamado de Deus. Jean e Lila Green comandam o Ministério do Amor Livre. Os Greens compraram a propriedade e todos nos mudamos para lá. Na verdade, isso era uma condição. Se você quisesse fazer parte do ministério, você tinha que se mudar para esse complexo formado por 3 casas. Acho que os princípios das mensagens do Jean e da Lila eram sempre sobre guerra. Uma guerra espiritual, ou seja, do bem contra o mal. A Lila nos contava que Deus havia dito que eles estavam criando um exército e Ele queria que nós usássemos uniformes. Então eles compraram saias e blusas caqui. Porque Deus ordenou a guerra. A guerra é de Deus. Agora vocês dizem que parece terrivelmente militante. Deus é um Deus militante. O Jean nos contou durante um culto que o Senhor tinha dito que nós teríamos patentes. Aparentemente, Deus o nomeou general. Sim, ela tem o dom da profecia. Como ministros do Evangelho, só podemos afirmar o que sentimos ser a palavra de Deus. Mas no julgamento final, na vida de qualquer um, está nas mãos de Deus. Nós acreditávamos que éramos o exército de Deus e que tínhamos que transmitir uma mensagem importante para a humanidade, a de que eles precisavam se arrepender e que as pessoas eram más. Para convencer novos membros a se unirem ao exército de Deus, aceita-os uma técnica de controle mental chamada bombardeio de amor. Quando um novo membro se juntava ao grupo, aparentemente todos pareciam felizes. Tudo era ótimo. Todo mundo falava com todo mundo e todos sorriam. Aos poucos, quando os membros retornavam, as coisas começavam a ficar diferentes. Eles começavam a mudar, a ficar mais exigentes e a testar as pessoas, até onde ia a fidelidade delas. Eles diziam que se você fosse embora, o juízo de Deus voltaria sobre você em dobro. Eles nos ensinavam a reprimir todas as dúvidas e a renunciar nossos próprios pensamentos. Todo mundo vai pensar que você é isso, que você é aquilo. Quem liga para o que os outros pensam? É melhor nos preocuparmos com o que Deus Todo-Poderoso pensa. Deus nunca disse para as mulheres se vestirem como prostitutas, saírem por aí mostrando o traseiro para todos os homens da cidade e achar que isso torna você religioso. Eu tinha dúvidas, é claro que eu tinha dúvidas. Qualquer um em sã consciência tinha que ter dúvidas. Mas eu tinha medo daquelas dúvidas porque me disseram que dúvidas eram coisas do diabo. Ou você estava totalmente dentro ou estava fora. E essa era a mensagem que os Greens passavam o tempo todo, para todo mundo. Ou você estava 100% dentro ou estava fora. Os Greens usavam o isolamento como parte da estratégia de controle da mente. Aquela era a minha única realidade. Eu não tinha contatos fora dali. Não podia telefonar para ninguém que eu conhecia de fora do grupo. Não tinha relacionamentos fora do grupo e fui privada de todos eles. Aquilo era tudo que eu conhecia. Éramos proibidos de falar com os nossos familiares, de assistir TV, ouvir rádio e ler jornal. Eles tinham controle total e absoluto. Essa é a hora de deixarmos a verdade tomar conta de nós. Parem de brincar com Deus. A Lila aponta para o Steve e diz: você tem o demônio da rebelião. O Steve olha para ela tipo: é mesmo? Ela vai até ele, coloca a mão sobre a cabeça dele e diz: em nome de Jesus Cristo, eu expulso o espírito da rebelião. O meu marido começou a se contorcer no chão como uma cobra. Isso não estava certo, mas o meu marido estava 100% por trás disso. Ele se tornou o braço direito deles. Ele começou a gemer, chorar, xingar e chutar. Eu lembro que tive que ajudar a segurar o braço dele de um lado.
As outras crianças foram chegando e todo mundo tentava segurar ele no chão enquanto eles expulsavam o demônio. Sacramento, Califórnia. Corpo de Treinamento de Missões Cristãs Agressivas, formando soldados cristãos fortes. O Ministério do Amor Livre mudou de nome para Corpo de Treinamento de Missões Cristãs Agressivas. Nós éramos o exército de Deus. Era o nosso dever sermos soldados. Isso significava nos proteger de qualquer coisa com emoção. Vocês acham bonitinho desprezar as roupas que Deus lhe deu para sua própria proteção porque vocês são burros e idiotas? Os Greens começaram a expulsar demônios. Quando eles começaram a fazer isso, eles colocavam a mão na sua cabeça e mandavam o demônio sair em nome de Jesus Cristo. A primeira vez que eles rezaram sobre mim, quando criança, me lembro de não ter sentido nada. Eu fiquei sentada lá, com a Layla berrando no meu ouvido, rezando, meu ouvido zumbindo e a mão suada dela na minha testa, balançando a minha cabeça para frente e para trás, como se quisesse expulsar o diabo da minha cabeça. Os Greens manipulavam os seguidores com privação de sono. A gente tinha que levantar às 5 da manhã para rezar, orar e ouvir o evangelho por 1 hora de manhã antes de ir trabalhar. A gente tinha que levantar no meio da noite para rezar durante 1 hora. Eles chamavam isso de plantão de guarda. Você não questiona, você faz. Não importa se você está exausto, você faz. Não importa o quanto você é privado do sono, você não dorme mais. Não dormir o suficiente é outro modo de fazer lavagem cerebral nas pessoas, porque elas ficam cansadas demais para pensar. Rebecca e Maura trabalhavam do amanhecer ao anoitecer numa loja de molduras controlada pelos Greens. Era assim que os Greens conseguiam dinheiro. E era assim que nós conseguimos sobreviver. Eles também exigiam que nós pagássemos aluguel, 10% de dízimo e alimentação. Então, os Greens basicamente recebiam quase todo o pagamento dos membros de volta. Nós nos acostumamos a acordar na hora que mandavam e a comer o que mandavam. Nós comíamos, morávamos e trabalhávamos juntos. Não assistíamos TV. Eles chegaram ao ponto de tirar todos os prazeres simples da vida de todo mundo. Aparentemente, isso nos tornava mais sagrados e mais soldados e nos aproximava mais de Deus. Eu nunca tinha pensado em ir embora ou em fugir, porque eu tinha medo de que se eu fosse embora, eu iria para o inferno. Eles nos ensinaram a não pensar por nós mesmos. Nos ensinaram a afastar qualquer pensamento da nossa mente que não fosse algo que os Greens queriam. E quando você começa a não pensar por si mesmo, é muito fácil alguém te controlar e te intimidar. É preciso fazer uma lavagem cerebral sutil e destruir a mente das pessoas para fazer com que elas lhe obedeçam cegamente, custe o que custar. Toda a nossa família foi expulsa da igreja e nós estávamos sozinhos naquele momento. Sacramento, Califórnia. O Corpo de Treinamento de Missões Cristãs Agressivas trava uma guerra contra o mal. Existe um céu e um inferno. E vão ter muitos cristãos professando no inferno. E muitas crianças tolas queimando para sempre. A seita manda que os pais batam nos filhos se eles fizerem barulho ou desobedecerem. Os Greens encorajavam esse tipo de comportamento porque tornava as crianças mais fortes, guerreiras e mais espirituais. Elas obedeciam mais. Quanto mais os pais abusavam dos filhos na frente dos Greens, mais bem vistos eles eram pelos Greens. O padrasto de Rebecca, Steve, obedece cegamente a todas as ordens dadas pelos Greens. Meu padrasto era muito fiel aos Greens. Ele tinha um relacionamento muito próximo com a Layla. Ele fazia tudo o que eles pediam. Ele devia ser a pessoa mais obediente daquele lugar. Eu via ele insultar a minha mãe, criticar as coisas que ela fazia
e tratá-la mal. Mas não tinha problema porque ele estava com os Greens. Eu me lembro de um dia ter ouvido o Steve falar para minha mãe que ela precisava bater no meu irmão mais novo porque ele estava fazendo muito barulho. Eu tinha que levar ele para fora e bater no bumbum dele com um cinto de couro, porque ele estava murmurando e fazendo barulhinhos bonitinhos durante o culto. Eu espancava meus filhos com um cinto e chorava depois que isso acontecia. Se eu não chorava por fora, eu chorava por dentro, porque parte da minha sobrevivência era aprender a não chorar. Eu presenciei muitos abusos dentro do grupo. Um dos pais fazia o filho se exercitar, mandando ele levantar e sentar por 30 minutos. E ele tinha que obedecer. Ele era pequeno, tinha só uns 2 anos e meio. E se ele não obedecia, ele levava uma surra. Eles trancavam o garoto no porão por dias e passavam a comida por debaixo da porta. Um dos membros do grupo batia nele com uma tábua cheia de pregos. Ele chorava, gritava e rezava para Deus em voz alta, para que todos pudessem ouvi-lo enquanto estivesse trancado. Mesmo assim, ninguém o socorria. A forma de trabalho dos Greens era quebrar todo e qualquer laço que existia entre os membros de uma família. Mães e filhos, marido e mulher, não importa. Se eles sentiam que havia um laço, eles iriam quebrá-lo. Sacramento, Califórnia. Alegando que falam diretamente com Deus, Lila e Jim Green controlavam todo e qualquer aspecto da vida de seus seguidores. Quando Rebecca completou 17 anos, os Greens a forçaram a se casar com Mike, outro membro da seita. Os Greens me chamaram para a casa deles e me disseram que Deus havia dito que eu deveria me casar. E eu concordei, porque Deus havia dito. Eu sempre disse para mim mesma que estava tudo bem, porque eu iria para o céu como recompensa por todo esse sofrimento na terra. Os líderes da seita exigiam obediência total de seus seguidores, que haviam passado por uma lavagem cerebral, e conseguiam. Você se acha certinha, bonita, amável, poderosa? Se acha corajosa? Espere até eu acabar com você. Um dia, a Lila chegou e disse: Deus vai fazer um julgamento no nosso acampamento. Alguém aqui vai desejar não estar vivo. Esse alguém acabou sendo a minha mãe. Eu fui acusada de adultério espiritual, ou seja, que eu coloquei outra coisa além de Deus em primeiro lugar na minha vida. Basicamente, era a minha família. Eles disseram que eu idolatrava os meus filhos. Eu comecei a chorar e não entendia. Me senti confusa, condenada e pensava: o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? Você entende? Eu senti muito medo. Lila expulsa Maura para um galpão no quintal. Não tinha isolamento. Era uma casinha de criança. Ela não comia nada além de sanduíche de pasta de amendoim. Ela tinha que trabalhar. Eles mandavam ela cortar lenha e pintar as laterais das casas. Eles disseram que estávamos proibidos de falar com ela. Ela tinha que usar um cachecol preto na cabeça e tínhamos que chamá-la de abandonada. Ela lavava a louça de 40 pessoas toda manhã e toda noite. Ela não fazia mais nada além de trabalhar. E ela não tomava banho. Ela tinha que tomar banho de mangueira no inverno de Sacramento. Foi muito difícil para mim, como criança, ver a minha mãe passar por esse tipo de coisa. Foi quando engravidei do meu primeiro filho que minha mãe foi julgada. Partiu meu coração minha mãe não poder participar da minha gravidez. Eu via minha mãe no quintal trabalhando. Eu tinha que passar por ela sem olhar para ela. Era o que mais me doía. No fim, meu padrasto mandou a minha mãe embora.
Eu estava com muito medo porque não sabia o que fazer. Eu queria voltar para o exército de Deus porque eu ainda tinha aquela mentalidade. Lila Green enfrenta Maura no galpão. Ela disse que o meu tempo tinha acabado e que Deus não ia me deixar voltar ao seu exército. Me disseram que eu não tinha esperança, então eles me jogaram na rua com uma caixa cheia de pertences. Salt Lake City, Utah. Brent volta a Salt Lake City e vai morar com os irmãos mais velhos que estão tendo dificuldade com a vida fora da seita. Sacramento, Califórnia. Maura e sua família foram membros de uma seita cristã militante durante 6 anos. A seita expulsou Maura e agora tenta cortar os laços de sua família. Eles me pediram para assinar uma carta denunciando minha mãe. Eles a digitaram e eu assinei com um tabelião, porque fui obrigada. Eu não podia questionar o que eles tinham feito. Eu tinha que mostrar que eu era completamente fiel a eles. Apesar de sua demonstração de lealdade, Rebecca enfrenta a ira dos Greens após o nascimento do seu segundo filho. Eles me disseram que os meus filhos estavam doentes por 1 semana e que Deus tinha dito que eles estavam doentes por minha causa, porque eu amava meu filho demais e não havia castigado ele o suficiente. Eu não entendia porque ele era um bebê. Eu não entendia o que eles queriam dizer. Eu não entendia o que eu tinha feito de errado. Porque normalmente, quando os bebês choram, é porque eles estão com fome ou cansados. Então, eles me afastaram do meu filho por 1 semana e o deixaram num cercadinho num quarto escuro sozinho. Numa noite, pouco depois da ceia, a Lila estava num dos trailers lavando a louça. E eu estava no banheiro do mesmo trailer tentando ensinar meu filho a usar o toalete. Enquanto eu tentava fazer meu filho parar de chorar, a Lila vira para mim, me olha diretamente nos olhos e diz: Rebecca, eu estou tentando ficar fora da sua vida, mas você não pergunta se ele quer levar uma palmada, você dá uma palmada nele. Ela virou as costas, saiu do trailer e bateu a porta. Eu bati no meu filho porque eu precisei. Era contra todos os ossos do meu corpo, mas eu o fiz. Porque eu tive que fazer. Eu tinha que provar que eu era obediente. Então, eu bati com um cinto. Eu bati no meu pobre filhinho. Acho que quando eu olho para trás, me sinto envergonhada. Muito. Me sinto muito envergonhada. Mas eu tentei ser o mais gentil possível. Não estava no meu coração fazer o que eu fiz, mas fui obrigada. Aí eu parei, em choque, e alguma coisa na minha cabeça se acendeu. Eu disse para mim mesma: já chega, eu não aguento mais. Não posso mais abusar dos meus filhos. Eles podem abusar de mim o quanto quiserem, mas eu não podia mais abusar dos meus filhos. Foi muito doloroso ter que tomar uma decisão como aquela, mas eu tive que tomar. Então, naquela noite, eu contei para o Mike que queria ir embora. Salt Lake City, Utah. Os abusos de Warren Jeffs estavam tendo consequências terríveis. Nós fomos embora no meio da noite, com um saco de tecido com as nossas coisas, um bebê de 3 meses no colo e um de 2 anos na minha mão. E nós escapamos no meio da noite. Nós pegamos um táxi e fomos embora. Meu marido olhou para mim, muito assustado, e perguntou: você está bem? Você está pensando em voltar? Você está bem? Eu disse: não. Eu estou deixando tudo o que conheci. Eu estou deixando muitos amigos bons. E sei que nunca mais vou vê-los. Naquele momento eu pensei que ia para o inferno. Que eu estava deixando Deus e ia para o inferno.
E eu tive que fazer isso. Porque eu não aguentava mais ver meus filhos serem abusados. Eu não podia mais fazer isso. A mãe de Rebecca, Maura, processou os Greens por maus tratos. Foram concedidos $1.020.000 a Maura quando os Greens não compareceram ao tribunal. Os Greens nunca pagaram a sentença a Maura. Eles não queriam me dar nada. Alguns dias depois do veredito, eles destruíram todo o complexo. Imagens reais. Eles mandaram os membros da seita demolirem o interior dos edifícios. Porque Deus havia dito que eles eram sagrados e não podiam ser pisados por homens comuns. Nós não tivemos nada a ver com o vandalismo, e eu posso provar que fomos vítimas de vandalismo muitas vezes enquanto morávamos lá. Os Greens nunca admitiram que haviam feito algo de errado. Como eles ouviam a palavra de Deus, Deus nunca estava errado. E, consequentemente, eles jamais admitiriam que cometeram um erro, e nunca vão. Eu sou grata por ter me livrado daquilo e que eu não preciso mais ter medo deles. Eu tenho uma noção de mim mesma e de quem eu sou. Eu lamento pelos meus filhos, lamento por eles terem perdido a infância. Quando estou com eles, sinto o coração deles partido, a parte deles que foi quebrada quando eles eram crianças. Percebi que a essa altura da minha vida não há realmente nada que possa fazer, porque não posso reverter a vida. Lila e Jim Green ainda comandam um corpo de treinamento de missões cristãs agressivas. O que no início parecia um culto inocente acabou controlando totalmente as nossas vidas. Rebecca ainda tem cicatrizes dos 10 anos que passou na seita. Alguém pode me perguntar por que eu não fui embora antes. Porque eu tinha medo de ir embora. Mas no fim é isso. É medo. Medo de ir para o inferno. Medo de virar as costas para tudo o que lhe ensinaram e ter que repensar. Eu tive dificuldades em decidir o que comer, o que vestir, que penteado eu ia usar. Eu não sabia o que fazer. Não sabia como pensar por mim mesma. Foi um processo muito difícil deixar de ser um robô, sem mente, e ter que pensar por mim mesma. Acho que isso tem sim um impacto nas pessoas, elas admitindo ou não, para o resto da vida delas. Porque a dor nunca vai embora. A realidade consiste em que Jesus foi a divindade solar do setor gnosticista cristão e, tal como outros deuses pagãos, era uma figura mítica. Foi sempre o poder político que procurou monopolizar a figura de Jesus para controle social. Por volta de 325 d.C., em Roma, o imperador Constantino reuniu o Concílio Ecumênico de Niceia e foi durante esta reunião que as doutrinas políticas com motivação cristã foram estabelecidas e assim começou uma longa história de derramamento de sangue e fraude espiritual. E nos 1600 anos que se seguiram, o Vaticano dominou politicamente com mão de ferro toda a Europa, conduzindo-a a um período de obscurantismo, onde o conhecimento era apenas um privilégio da Igreja, as Cruzadas e a Santa Inquisição. O cristianismo, bem como todas as crenças teístas, são a fraude desta era. Serviu para afastar os seres humanos do seu meio natural e da mesma maneira uns dos outros. Sustenta a submissão cega do ser humano à autoridade. Reduz a responsabilidade humana sob a premissa de que Deus controla tudo e que, por sua vez, os crimes mais terríveis podem ser justificados em nome da perseguição divina. E o mais importante, dá o poder àqueles que sabem a verdade e usam o mito para manipular e controlar sociedades.
O mito religioso é o mais poderoso dispositivo já criado e serve como base psicológica para que outros mitos floresçam ou justifiquem. A Bíblia não é nada mais do que um híbrido literário astroteológico, tal como todos os mitos religiosos que os antecederam. De fato, o aspecto da transferência de atributos de umas personagens para as outras é facilmente reconhecida no próprio livro em si. No Antigo Testamento há a história de José. José era um protótipo de Jesus. José nasceu de um milagre. Jesus nasceu de um milagre. José tinha 12 irmãos. Jesus tinha 12 discípulos. José foi vendido por 20 pratas. Jesus foi vendido por 30 pratas. Irmão Judá sugere a venda de José. O discípulo Judas sugere a venda de Jesus. José começa os seus trabalhos aos 30. Jesus começa aos 30 também. Os paralelismos continuam. Além disso, haverá algum registro não bíblico da existência de mais alguém chamado Jesus, filho de Maria, que viajou com 12 seguidores e curou pessoas? Existiram muitos historiadores que viveram no Mediterrâneo durante esse mesmo período e até mesmo após a presumível morte de Jesus. Quantos desses historiadores fizeram relatos sobre a sua figura? Nenhum. Porém, para sermos justos, não significa que os defensores da existência de Jesus nunca tenham reclamado o contrário. São particularmente 4 referidos como pioneiros sobre a teoria da existência de Jesus: Plínio o Jovem, Suetônio e Tácito. Cada uma das suas máximas consiste apenas em algumas frases em que, na melhor das hipóteses, se refere a Christus ou Cristo, e que na realidade não é um nome, mas sim uma titulação. A quarta fonte é Joséfo, cujos documentos ficou provado terem sido falsificados séculos atrás e, para infortúnio da humanidade, por muitos ainda visto como verdadeiros. Poderá alguém ter se aproveitado das ideias renascer dos mortos, a ascensão ao reino dos céus e a prática de milagres e que a partir daí tenha começado a surgir nos registros históricos? Não, porque uma vez pesadas as evidências, há grandes probabilidades da figura conhecida como Jesus nunca sequer ter existido. What happened? A única coisa que fizeram foi colocar o nome e a confissão do pai numa base de dados da organização. Uma lista onde constam os nomes de suspeitos de pedofilia e de pedófilos confessos a serem vigiados. Pedimos a Alison Cousins que nos arranjasse uma cópia do seu processo com base na Lei da Proteção de Informações. Ali, preto no branco, podia ler-se que há 3 anos que as testemunhas de Jeová sabiam que o seu pai era um pedófilo confesso. No entanto, em vez de vigiarem o seu comportamento, por 2 vezes os anciãos ignoraram as queixas da sua outra filha. Ao confessar aos anciãos, Cousins recebeu uma leve reprimenda. Ao confessar em tribunal, foi condenado a 5 anos de prisão. I believe you were the last to know. They had told several people before coming to the police, and these people had not reported it either to the police or the social services. We have a duty to protect, and if we are not told, we are unable to protect. Nova York, capital dos negócios e sede oficial de uma das maiores organizações religiosas do mundo. É a partir daqui que as testemunhas de Jeová dirigem os seus mais de 6 milhões de membros. É a partir daqui, em Brooklyn Heights, que todas as políticas e diretrizes são emitidas. Qualquer pessoa é bem-vinda e uma coisa fica clara. Nesta organização, obedece-se à palavra de Deus. Todos os meses são aqui impressas 50 mil Bíblias que serão distribuídas em todo o mundo. É também aqui que se guardam os nomes de suspeitos de pedofilia e de pedófilos confessos. Bill Bowen, um ancião respeitado durante quase 20 anos, acaba de abdicar do seu cargo. Diz que os homens que dirigem a organização estão a proteger a sua religião e não as crianças. They do not want people to know that they have this problem. And by covering it up, they just hurt one person. By letting it out, then they hurt the image of the church.
Os anciãos devem apresentar os casos de abuso sexual ao departamento legal da organização. Só devem contactar a polícia se a lei assim o exigir. Caso contrário, têm o dever moral de a contactar na mesma, mas muitas vezes não o fazem. As coisas parecem não ir além da base de dados da organização. Every detail is written down about what happened, where it happened, when it happened, how it happened. You're saying the organization has its own sexual offenders register, if you like. That's exactly right. That it's keeping to itself and not showing others. Exactly right. These men remain anonymous to anyone outside the organization and anyone really inside the organization unless you are personally reporting the matter. Teria sido esta a política vigente em Stevenson que permitiu que Ian Cousins continuasse a abusar das filhas? Os anciãos recusam-se a falar connosco, pelo que tentamos falar com o homem enviado para resolver o caso. Hello, Mr. Briggs. We're from BBC Panorama, as you know. I know that. We just want to ask you a few questions about the Ian Cousins case. It's reasonable to really actually consider the brothers and sisters in the congregation that have had to undergo all this pressure. And so I would just leave it at that. That's all I have to say on the matter. The database, Mr. Briggs. Why should the Jehovah's Witnesses keep a database of men who have confessed to being paedophiles, but the police aren't told? Do you think that's reasonable behaviour, Mr. Briggs? O último nome acrescentado a essa lista terá sido o de James Barrett. Há 3 dias de Bíblia na mão, este ancião de rugby foi considerado culpado de abusos sexuais a 2 rapazes e condenado a 2 anos de prisão. A organização já recebera essas queixas há 5 anos, mas Barrett negou tudo e foi-lhe permitido continuar como ancião. Quantos nomes constarão da base de dados? Perguntámos à sede em Nova York, mas recusaram-se a dizer-nos. Disseram que o que importa não são os números. Depois de uma vida na organização, Bill Bowen tem outra versão. How many names do you suspect are on that list? 23,720. How do you know that? I was contacted by sources within the church. I was given a figure of over 20,000. 2 different sources came back to me and said that number is actually more specific and gave me a figure of 23,720. They told me that they had accessed the internal database, and that figure was based on child molesters in the USA, Canada, and Europe. And that's the figure that they were given. Mais de 20.000 nomes numa base de dados secreta. É por isso que estas pessoas pedem que a organização escute os seus membros. Com Bill Bowen, apelam às testemunhas de Jeová para que divulguem a sua lista de pedófilos. A sua campanha, Cordeiros Silenciosos, já foi contactada por 5.000 vítimas. Esta vigília é para elas. Or is what they're doing, once it's found out, causing their own members to be deeply disturbed. Heather Berry e a sua meia-irmã, Holly Brewer, vieram de New Hampshire. O homem que abusava delas foi preso por um período mínimo de 56 anos. Era o pai de Heather. Hoje, Heather e Holly enfrentam um novo desafio. Vão levar as testemunhas de Jeová a tribunal. I'm Heather from New Hampshire. I don't want to tell my story, but I've heard the word victim too many times today. And all of us are standing out here today. We're standing tall and proud and saying this happened and then it can't happen, and we're survivors. And we're fighting and we're not victims. São as primeiras desses sobreviventes a levar a sua luta até aos tribunais. Alegam que a organização não só não fez nada quando se queixaram, como condenou e castigou a família quando esta contactou a polícia. Very glad I came. Like I said, I would do it again. And again. And again. And as many times as it takes to get a change in the policies and things that they hide constantly. I'm really glad that the policy was talked about so much today. That it's an actual policy. It's not just a few elders that want to hide things. It comes from higher up. It's a worldwide policy. Yeah. Solicitámos uma entrevista à organização para falar sobre as alegações de que estão a colocar milhares de crianças em risco. Em vez disso, ofereceram-nos algumas cassetes de vídeo. Here we have it. A box full of tapes, in fact. Jehovah's Witnesses response,
progressive understanding of paedophilia, education through publications, and one marked policies, and I'm told that's where we should get some answers. Nessa noite vimos as cassetes em busca de respostas. A organização confirmara-nos categoricamente que o bem-estar das crianças é para ela uma preocupação constante e que tem uma forte política que visa a sua proteção. Queríamos ver isso com mais pormenor. We've heard the suggestion that our policies may not be adequate to cover the problem of child molestation, but that's not the case at all. A política não poderia ser mais simples. Quem deve resolver as queixas de abusos são os anciãos. I think that's a very good policy that the elders, essentially would take charge of the situation of reporting the abuse. Porém, as autoridades que devem contactar não são a polícia, mas sim o seu próprio departamento legal. The fact of the matter is, we have a very aggressive policy to handle child molestation in the congregation, and it is primarily designed to protect our children. Na prática, será mesmo eficaz? Há pouco mais de um ano, Bill Bowen contactou o departamento legal em Nova Iorque perguntando como deveria resolver uma queixa de abuso sexual na sua congregação. O conselho que lhe deram tinha pouco a ver com a proteção da vítima. Disseram-lhe que falasse com o acusado. You just ask him again, now, is there anything to this? If he says no, then I would walk away from it. Yeah. Leave it for Jehovah. He'll bring it out. Yeah. But don't get yourself in a jam. Deixar isso com Jeová. Segundo milhares de vítimas, é essa a política de proteção de menores das testemunhas de Jeová. Ninguém melhor do que Sarah Poisson para nos falar sobre isso. A mãe de Holly Brewer e Heather Berry sabe o quanto custou às filhas a sua lealdade para com a congregação. Paul Berry, o seu marido, batia-lhes. Ela suspeitava de que também abusava sexualmente de Heather e foi falar com os anciãos. I could tell from their looks on their faces that I'd done a bad thing. That I had spoken against my husband, which is a bad thing. And so their solution was that I should be a better wife and I should pray more. That was their solution. That's how I could stop him from battering us. I assumed they were right. They had to be right. Because they know everything, because they're God's representatives on earth. Não conseguiu convencê-los, mas ficou convencida de que Paul Berry andava a abusar sexualmente da filha Heather. When I was about 3 years old, I started displaying behavior that no 3-year-old in their right mind would display. And I was throwing stools out of 2-story windows, and I was, I went to Boston Children's Medical Hospital in the psychiatric ward when I was 3 because she found me stabbing myself with a screwdriver in the arm in the kitchen. He came to me in the blackened night, hands outstretched. There was no fight. The masked man slowly became familiar with my shape, gently rubbing his hands on me, every nook, cranny, and gate. My child, you are so sweet, so perfect and right. Then I knew nothing but defeat. I tried not to think about the abuse as much as possible. I mean, like, there was the physical abuse, there was the verbal abuse, and there was the sexual abuse, and when none of it was happening, that was ideal, and that's what I tried to focus on the most. And all the while, you were going to the Kingdom Hall every Sunday? You were going to meetings during the week? We were going out door-to-door service. Muitas foram as vezes em que as raparigas esperaram cá fora enquanto a mãe implorava a ajuda dos anciãos da sua congregação. Muitas foram as vezes em que a acompanharam até casa depois de ter sido aconselhada a orar mais e a ser melhor esposa. Também Holly tinha uma história a contar, uma história que nunca contara à mãe e que sabia que os anciãos não quereriam ouvir. O seu instinto dizia-lhe que contasse ao polícia que conhecia, mas depois de anos na congregação não podia fazê-lo. Holly would actually tell me that she was very angry about things at home, and she did, on more than several occasions, tell me that someday, Sergeant Zeller, I'm going to tell you something that happened to me. And I always told Holly, when you're ready, I'll be there. You know where I am.
A mãe falou mais de 10 vezes com os anciãos, mas nunca passou pela cabeça de Sarah Poisson procurar ajuda fora da congregação. You can say that your children's lives are in danger, and in the same breath that you couldn't possibly go to the police. How can that be? Because God would not want that. It would never have occurred to me. And even if it had, I would not have done it. Because he's a man, a baptized male, and he's a ministerial servant, and I was a woman, and they're kids. And that's even worse than being a woman. These things need to stay in this room. I heard that many, many times. You need to pray about it more. I can show you my Bible. It's paper thin. I still have it. It's all worn out. Did a lot of Even praying. after you were told them that her father was sexually abusing Heather, nothing changed? No. No. Well, yeah, things changed. They got a lot worse for me. Por fim, a decisão deixou de estar nas mãos dela. Na escola, todos reparavam nas nódoas negras das suas filhas. Avisaram a assistência social, que lhe apresentou duas opções. Ou deixava o marido, ou lhe levavam as filhas. Contudo, se o deixasse, sabia que a congregação a desprezaria. At that point, I had to make a decision between God and my kids. And I knew, well, at that time I knew, that if I chose my kids, I didn't have a prayer. But I didn't care anymore. So we lost everything in one day. Sarah Poisson vivia em função do Salão do Reino. Quando foi desassociada pela congregação, não teve outra alternativa senão mudar-se. Não perdeu apenas todos os amigos que tinha. Da noite para o dia ficou sem casa e sem dinheiro, tentando criar as duas filhas. Os amigos que tinham desprezavam-nas abertamente. Todavia, com a família agora afastada da organização, Holly acabou por contar a verdade à mãe. O padrasto também abusara dela. Quando ele tentou obter permissão para ver a irmã mais nova, Holly acabou por fazer o que os anciãos não tinham feito. Foi até à esquadra local. It was clear to me that it was a life's crossing, a road to cross. Never any doubt in my mind that Holly could do it. It was a tremendous effort on her part. And it smacked of raw courage from beginning to end. Quem entrou nesta esquadra era uma jovem muito mudada e desafiadora. My earliest memory is like about 3 years old. My latest memory is 10 years old. And he gradually worked into being interested in me to full-blown sex, intercourse, over those years. Foi muito difícil. A polícia levou Holly até à casa onde os abusos haviam começado. He had a room that he had found in our very, very old house that was underneath the barn that you had to crawl through a hole to get to. And once you were in there, you were isolated from the entire house and from everything. And that's where everything would go down. Would he kneel down on next to you or over you? He'd sit anywhere, just sit and let me do whatever I was going to do. Sit like this. All right. And just and then lean over. Uh-huh. And did he tell you what he wanted you to do? I knew after a while. Okay. Contou à polícia exatamente o que Barry queria e todo o brutal desenrolar de abusos que sofreu ao longo da sua infância. I had no vision of me growing up and being 16. I thought he was eventually going to kill me, and then I'd be free, and that's the way I looked at it. I'm doing good. It's crazy. It's really hard to come back here, I know that. I know. I'm so much
he'd say things like, "Thank you for obeying me." And he'd thank me for obeying him and reminding me that word, the obey word. That was a big thing. Paul Berry estava confiante de que Holly nunca iria ter com os anciãos. As testemunhas de Jeová têm uma clara diretriz relativamente ao pecado. Só podem agir se houver duas testemunhas ou se for feita uma confissão. Quando Holly contou a sua história aos agentes, pareceu-lhes que essa comunidade religiosa teria permitido que os abusos continuassem. Sexual abuse of children is not to be tolerated. And I don't care what their reasoning was. It was faulted reasoning. They were wrong, and as far as I'm concerned, they were criminally negligent. That's my take on it. Even with just the child's word, with one witness, with just the mother's word, without the two witnesses their Bible tells them they need. Well, unfortunately, most kids don't have several witnesses observing them get raped. It's an unfortunate part of it. Foram precisos quase 4 anos para o caso ir a tribunal. Paul Berry enfrentava 17 acusações de agressão sexual agravada. I was holding Holly's hand, and she had a lot of pointy rings on, and she was squeezing my hand really tightly. And it took them a long time to get through the verdict because there were so many indictments. And when it was over, my hand was all blood, and I didn't even feel it. And it was so powerful to be believed. Mas nem toda a gente acreditou nelas, mesmo depois de Berry ter sido considerado culpado de todos os 17 pontos de acusação. Cerca de 2 dezenas de membros da sua congregação compareceram à leitura da sentença. Todos eles pareciam ter algo a dizer a favor de Paul Berry. He had already been found guilty. And they found room in their hearts to stand in front of that child and say, we don't believe any of it. And what they were saying was they didn't believe the child, they didn't believe in the system of justice, they didn't believe the judge, they didn't believe the jury, they didn't believe anyone except themselves. Everything they were saying was, he's such a fine worker. I've worked with him secularly, and, you know, he always shows up to work on time, and he's such a good worker. Everybody said that, and also the second half was everybody started saying, he's babysat our kids hundreds of times. I would let him babysit our kids every day. And he's such a good worker. And I was just sitting there like, he's not on trial for being a negligent worker. I can't imagine how badly she must have felt not to have been believed by elders in her own close-knit community. What a horrible blow to a child this must have been. Shame. Shame on them. Went to his sister's flat while she was away on holiday. He said we'd go in and we'd check his sister's flat, and he severely sexually abused me, basically. What did he do? It's quite severe, to be honest with you. It was severe. So even though to think of it, I don't. It hurts now to talk about it, to be honest with you. And I've done that once already, like, you know. I find it very hard to talk about it anymore, basically. He dropped me off at home. I remember going to the bathroom and scrubbing with Dettol because I felt dirty. That's what had happened. Durante anos manteve o silêncio com medo que os anciãos não acreditassem nele. Quando por fim falou, os instintos dos seus 9 anos pareciam estar certos. It's not so much did they believe me, did they want to believe me, you know. They didn't want to believe me. I think they turned up at my house, you know. They weren't open-minded, and I think they'd already made their mind up even before they got to my house, you know. A polícia acreditou nele e conseguiu descobrir um segundo rapaz violado por Patty. Todavia, os acontecimentos seguintes causaram alguma preocupação. Um ancião confrontou o pai da vítima, chamando mentiroso ao rapaz. O pai fez queixa à polícia, que avisou o ancião para que se mantivesse afastado das famílias da vítima, ao que ele respondeu ser ancião e ter todo o direito de investigar o caso.
it was his duty to test the evidence prior to the court case. I advised him that if that sort of behaviour continued, then if an allegation had been formally made, then I would have to investigate that particular person for offences of pervert the course of justice and in fact witness intimidation. The conversation did get a little bit heated towards the end, but obviously I'd got a duty to protect my complainants and witnesses to the case. I made sure and sent out the signal that I was prepared to protect them and take drastic steps, i.e. arresting people, if they breach that. Em Birmingham, tal como em New Hampshire, os anciãos apoiaram o réu e não vacilaram mesmo depois de Petty ter sido considerado culpado e condenado a 5 anos de prisão. Na reunião seguinte, no Salão do Reino, os anciãos certificaram-se de que a congregação sabia da sua tomada de posição. There's an announcement given saying that as a body of elders, that's including every elder in Rovery, we feel as a body of elders, basically this man is innocent, we believe he's innocent, and the Bethel have informed us they will do everything in their power to help this man. I then made it my duty to actually speak to the legal services team of the Bethel in London and voice my disquiet about the lack of cooperation I'd had from start to finish from this inquiry. Sob pressão policial, os anciãos pediram desculpa e perderam o cargo de anciãos, embora não tenham deixado a congregação. O Betel de Londres recusou-se a falar sobre casos específicos. Disseram ter agido porque os anciãos haviam desrespeitado a confidencialidade das vítimas. Mas as vítimas queriam respostas. Voltámos a solicitar uma entrevista com o porta-voz da organização, Paul Gillis. Quando recusou, telefonámos, lhe dissemos estar a gravar a conversa e fizemos uma simples pergunta. Os anciãos têm indicações para apresentar os casos de abuso sexual à polícia ou não? The elders' guideline is if you get any single allegation of child abuse come to your attention, phone this office. Why phone this office? Why not phone your local police station? Well, you see, the first thing is we have to make sure for the protection of the child. That's Is it the our protection of the first child, or is it fair to ask you, isn't it the protection of the church that comes straight to mind there? It is the protection of the child. We have a child protection policy. O diálogo foi longo. Quando lhe perguntei se estaria disposto a responder às mesmas perguntas para a Câmara, recusou. Assim voltei para a América, para a Assembleia das Testemunhas de Jeová em Tulsa. Fora-nos dito que lá poderíamos encontrar um membro do corpo governante. Ted Jarrett é um dos responsáveis pela política de proteção de menores da organização. Há mais de 2 meses que andamos a pedir-lhe uma entrevista. Só queremos respostas para perguntas muito simples. Porque mantêm em segredo a sua base de dados de suspeitos de pedofilia. Porque não apresentam todas as queixas de abusos sexuais à polícia. Porque mandam as crianças de volta para os braços dos seus agressores. Todos se recusaram a falar connosco, mas agora era a nossa oportunidade. Tell him about the database. How do you justify keeping a list of people, men in some cases, who have confessed to paedophilia, but you have not reported them to the authority? What justification is there for you to keep that list? You have a privacy law. You have a directive from the European Union. You observe that, don't you? So when allegations of abuse are made, it's all right to keep them private? I think you were answered. That question was answered should be to your satisfaction. Can you answer it now? I'm not going to repeat. I'll just tell you exactly that you can go and you see it in writing. It's all in print. You know, the Bible says, do not go beyond the things that are written. We don't go beyond the things that are written. E é só. Let's move this way, please. Não há dúvidas nem questões, apenas a profunda convicção de que Jeová resolverá tudo. Uma convicção cujo preço poderá continuar a ser pago por gente mais jovem e vulnerável. They're living in denial. Denial of what's happening to their children, and it's not a matter, you see, if they accept that, then they accept that there is a problem. So rather than admit that there's a problem, they will just let children go on and continue to be molested and not do anything about it.
A porta abriu devagar e Warren Jeff entrou. Em silêncio, sem dizer uma palavra, ele me levou até o corredor. Em silêncio, fomos em direção ao banheiro. E ele começou a falar comigo. Ele disse, essa é a vontade de Deus. Esse é o trabalho de Deus. O que vai acontecer é entre você, eu e Deus. Como eu me livrei de uma seita. Salt Lake City, Utah, sede da Igreja Mormon e da seita FLDS, Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A FLDS se separou da Igreja Mormon para que pudesse continuar praticando a poligamia. Eu cresci na comunidade FLDS. Meu pai teve 3 esposas e 20 filhos. Um estilo de vida muito louco. Mas como cresci nesse meio, isso era normal para mim. Meu avô era o profeta da igreja. O profeta Rulon Jeffs exerce total controle sobre seus seguidores. Ele alega falar em nome de Deus. O profeta na comunidade FLDS é considerado o porta-voz de Deus. Tudo o que ele diz e faz representa a vontade de Deus. Rulon Jeffs mantém a família isolada dentro deste complexo. Meu avô construiu um enorme paredão de cimento ao redor de todo esse complexo. Ele decidiu colocar a casa dele, o prédio da escola, a casa do meu pai e dos meus 2 tios nesse complexo, para nos manter isolados do mundo exterior. A FLDS usa o medo para manter os seus escolhidos na linha. O que eles ensinam por meio de tudo é obediência e fé perfeitas. Se isso não acontecesse, ou se você não fizesse tudo o que eles mandavam, o pior acontecia. Você se tornava um apóstata, ou seja, um inimigo da igreja. E no fim, acabava queimando no inferno. Isso era tudo o que a gente conhecia, tudo o que nos ensinavam. Eles faziam uma lavagem cerebral para nos fazer acreditar que aquele era o único jeito de viver a vida, e pronto. Era preto e branco. Ou você vivia aquela vida ou não tinha vida. A FLDS é uma seita porque eles tiram o direito de qualquer um de escolher e decidir quem você quer ser. É uma seita porque eles lhe tiram o livre-arbítrio. A saúde de Rulon Jeffs piora. Assim, seu filho Warren assume o controle da seita. O tio de Brent, Warren, agora lidera o culto dominical da igreja. No céu, não existem homens com apenas uma esposa. Se o homem tem alguma mulher, ele tem uma pluralidade, muitas esposas. É assim que os homens se tornam deuses e suas esposas se tornam mães divinas. Durante os cultos, as crianças brincam no porão. Eu estava lá brincando com as crianças. Estava tudo bem, nada diferente, nada fora do comum. De repente, a porta abre devagar e Warren entra, em silêncio e sem dizer uma palavra. Ele pega a minha mão e me leva até o corredor. Em silêncio, vamos em direção ao banheiro. Me lembro como se fosse ontem. Depois que entramos no banheiro, ele fechou a porta em silêncio. Ele começou a falar comigo de um jeito que eu não entendia muito bem. Eu só tinha 5, 6 anos. Basicamente, ele dizia que era a vontade de Deus, o trabalho de Deus. E o que ia acontecer era entre eu, ele e Deus. Se eu contasse para alguém ou dissesse alguma coisa, eu estaria virando as costas para Deus e eu ia queimar no inferno. Imediatamente, meu coração parou. Salt Lake City, Utah. O profeta da seita Mormon FLDS fica sozinho com um sobrinho de 5 anos de idade no banheiro do porão.
Warren me pediu para tirar a calça e me ajoelhar na frente da banheira. Ninguém falou nada. Ele começou a baixar a dele também. Foi então que ele começou a me molestar e a me estuprar. Para mim, foi como se alguém estivesse me esfaqueando por dentro. Foi a dor mais horrível do mundo. Deus me odeia. Deus não quer nada comigo. E Ele está me jogando no lixo. Foi assim que eu me senti, como um garoto de 5 anos. Foi difícil de entender e compreender. Quando esse episódio horrível terminou, ele segurou a minha mão e me levou de volta para o corredor e depois para o quarto, onde as outras crianças estavam brincando. Eu entrei lá e fiquei sentado, encolhido e apavorado, pensando no que tinha acontecido. Eu fiquei sentado naquele quarto cheio de crianças, depois que tudo aquilo aconteceu, morrendo de dor. Fiquei sentado lá em silêncio, tremendo, sem dizer nada. Eu guardei tudo para mim. Tudo que eu queria era correr para minha mãe e para o meu pai, principalmente para minha mãe. Mas eu não podia. Eu estava morrendo de medo por dentro e isso tomou conta de mim. Eu tinha tanto medo de Deus que achava que ia queimar no inferno. Nunca pensei em falar com os meus irmãos. Eu tinha muita vergonha. Eu sentia muita vergonha de pensar nisso e de falar com eles sobre isso. Lidar com o medo do Warren Jeffs vir atrás de mim era algo com que eu tinha que conviver diariamente. Quando ele estava presente, eu não me sentia nem um pouco seguro. Me sentia muito vulnerável. Quando Warren Jeffs fazia essas coisas comigo, era aleatoriamente, nas aulas de domingo. E começou a ficar frequente. Todos aqueles pais confiavam num homem poderoso para comandar a escola e ser o diretor da escola e de todas aquelas crianças. Mas atrás das portas, ele era um predador que molestava e estuprava crianças. E ninguém sequer sabia disso. Salt Lake City, Utah. O líder da FLDS, Warren Jeffs, tem mais de 60 esposas. Nunca deixe este pensamento invadir a sua mente. O de que seus maridos são infiéis a vocês, que eles estão vivendo com outra mulher, ou passando tempo com outra mulher. Se eles estão, é porque eles têm direito a isso, e você não tem o direito de questionar. Comandando com punhos de ferro, Warren Jeffs proibia os rapazes de se aproximarem demais das garotas. Os garotos devem deixar as garotas em paz. E as garotas devem deixar os garotos em paz. É um pecado até mesmo falar sobre namorados e namoradas. Os rapazes que iam à igreja eram uma ameaça para os homens mais velhos, os bispos, os homens mais velhos que ocupavam cargos mais altos na igreja. Eles competiam pelas garotas. Os homens mais velhos queriam as garotas para serem suas noivas. Então, eles encontravam um jeito, qualquer jeito, para culpar os rapazes por algum erro. Mesmo que eles não estivessem errados, eles expulsavam os rapazes da igreja. Warren Jeffs tinha problemas para controlar o irmão mais velho de Brent, Clayne. O Clayne sabia se defender, desde a primeira série. Ele não aceitava nada que o Warren dizia para ele, nem as coisas que o Warren tentava empurrar para ele. Ele sabia que o Clayne seria uma grande ameaça para ele. Aos 13 anos, Clayne é expulso da FLDS por Warren Jeffs. A família de Brent é proibida de ter qualquer contato com Clayne. Isso era chamado de refugiar não mormons. Era uma denominação dada às pessoas que haviam sido expulsas da igreja e tinham voltado para as famílias. Você não podia fazer isso. 10 anos depois de Clayne deixar a seita, sua filha recém-nascida morre. Ela morreu de síndrome da morte súbita infantil. Meu pai decidiu fazer o que era melhor para ele e fez um pequeno velório na nossa casa. Nós estávamos no quintal fazendo um velório para o nosso irmão Clayne. Warren tinha mandado alguns dos tenentes dele. Ele os mandava para o lado da montanha, onde a gente tinha crescido. Com binóculos, eles ficavam nos vigiando no nosso quintal, basicamente para pegar a gente no ato e saber o que estava acontecendo.
Os líderes da seita acusaram o pai de Brent, Ward, de refugiar não-mormons. Eles disseram a Ward que eles pretendiam reatribuir a família dele a outro homem. Meu pai decidiu absolutamente que não, que aqueles não eram os princípios dele. Ele levantou e disse: "Não vou mais fazer parte dessa igreja e vou levar a minha família comigo, e não há nada que você possa fazer sobre isso." Salt Lake City, Utah. O líder da FLDS expulsa a família de Brent Jeffs da seita por abrigar não-mormons. A família ainda mora no complexo. Na noite seguinte, os membros da igreja foram lá e soldaram nosso portão, na calçada que dava para a igreja. Esse foi outro tapa na cara. Eu tinha 15 anos, não sabia o que fazer. Eu tinha muito medo de virar as costas para a igreja e queimar no inferno. Eu morria de medo. E sabia que, se eu vacilasse uma vez, aquele era o meu fim. E eu não conseguia fazer nada. Em vez de deixar a seita, Brent deixa a família. Ele vai ficar com um amigo da FLDS, 650 quilômetros ao sul. Eu decidi tomar uma decisão e fui morar na cidade do Colorado, só para tentar pela última vez. A cidade do Colorado foi fundada para que os membros da seita pudessem praticar a poligamia sem serem perturbados pelo mundo exterior. Quase todo mundo da cidade faz parte da FLDS. Fica ao lado de uma montanha. As estradas são sujas e todas as casas lá são construídas pela metade. É uma cidade bem protegida. Se alguém de fora entrasse lá, eles iriam persegui-lo imediatamente. A cidade é rigorosamente protegida, porque as pessoas da comunidade são todas da FLDS e praticam a poligamia, que é ilegal. Fiz o máximo que pude para tentar me adaptar. Passados 9 meses tentando me enturmar e fazer parte da comunidade, eu não era mais bem-vindo, por causa da minha família e o que eles representavam. Depois de 9 meses, eu fui chamado mais uma vez no escritório do Warren. E ele me disse: "Você não pode mais fazer parte dessa igreja, por causa da sua família e o que vocês representam. Quero que vá embora." Aquilo foi a gota d'água. Já chega, eu estava cansado daquilo. Eu vou me arriscar. Eu levantei e disse: "Tá bom, chega de você e da igreja. Vou me mandar daqui." Foi quando eu finalmente tive que tomar uma decisão. Aquela igreja não tinha mais nada para me oferecer. Eu tive que virar as costas e ir embora dali. Meu irmão mais velho, o Clayne, meu outro irmão, o Dave, e meus 2 outros irmãos estavam morando num apartamento. Eu tinha saído da casa dos meus pais e tinha decidido ir morar com eles, começar a vida sozinho, sem ter ninguém me dizendo o que fazer ou como viver a minha vida. Eu não aguentava mais ninguém me dizendo como viver a minha vida. Eu estava resolvido. Aos 16 anos, eu estava morando num apartamento, dormindo num saco de dormir no chão, vendo meus irmãos se drogarem. Então eu comecei a fazer coisas idiotas, como beber, fumar maconha e coisas afins. Aquilo fazia os problemas desaparecerem por hora. Estávamos fugindo e tentando escapar da dor que nos infligiram, com certeza. A vida de Clayne está fora de controle. Ele é viciado em heroína. O Clayne sofreu muito e tinha muitos problemas profundos e não resolvidos. As drogas estavam piorando, estavam tomando conta dele. Ele ia e voltava de clínicas de reabilitação. Enquanto se recupera do vício em drogas, Clayne enfrenta um segredo sombrio.
O Klein e eu decidimos fazer uma pequena viagem e fomos pescar. Nós estávamos sentados na margem do rio e o Klein disse: "Eu tenho uma coisa para te contar." Eu escutei em silêncio e não conseguia acreditar nas coisas que tinham acontecido com ele. Quando fiquei sabendo que o Klein também tinha sido vítima do Warren Jeffs, que ele tinha sido estuprado e molestado, eu fiquei chocado. Eu virei para ele e disse: "Meu Deus, Klein, eu também passei por isso. O Warren tinha feito a mesma coisa comigo." Nós choramos muito e compartilhamos nossas histórias. Ele ficou arrasado quando soube que o irmãozinho dele também tinha sido vítima do Warren Jeffs. Dava para ver nos olhos dele. Nós dois ficamos ali chorando por um tempo, porque não conseguíamos acreditar que tínhamos sido alvo do Warren Jeffs dessa forma. E de repente, um dia, eu recebo um telefonema. Era a esposa do Klein, me dizendo que ele tinha cometido suicídio. Eu não acreditei. Eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar que o meu próprio sangue, meu irmão que eu tanto amava e admirava, tinha tirado a própria vida. O irmão de Brent, Klein, cometeu suicídio, mas ele não foi o único caso. Meu irmão mais velho, Dave, também tinha morrido de overdose de drogas. Antes disso acontecer, ele foi um dos outros irmãos que me contou que também tinha sido estuprado pelo Warren. Parte meu coração saber que a minha família foi alvo de alguém como o Warren. Eu sabia bem lá no fundo que se eu não fizesse alguma coisa, se eu não enfrentasse isso, quem iria? Quem ia enfrentar o Warren? Ninguém. Eu tinha tanta raiva dentro de mim, eu me sentia como um trem que não podia ser parado. Brent entra com um processo acusando Warren Jeffs de sodomizá-lo quando criança. Esse foi meu jeito de finalmente enfrentar o predador que tinha nos machucado e dizer: "Não vou permitir que você atormente a mim e a minha família nunca mais." Depois que eu entrei com esse processo contra o Warren, meus outros 2 irmãos vieram até a mim, cada um do seu jeito, e também me contaram que eles também tinham sido estuprados pelo Warren. Warren Jeffs havia estuprado 5 membros da família de Brent. Ele nunca apareceu no tribunal. Nunca apareceu para nada que nós tínhamos apresentado contra ele. E por omissão, eu ganhei o processo. E todos esses outros processos começaram a aparecer logo depois do meu contra ele. Foi quando Warren começou a fugir. Sacramento, Califórnia. Cansada de ser obrigada a abusar de seus filhos, Rebecca foge da seita. Salt Lake City, Utah. O líder da seita FLDS, Warren Jeffs, fugiu depois de ter sido acusado de abuso sexual. Ele foi incluído na lista dos 10 mais procurados do FBI. Fico satisfeito porque, finalmente, as pessoas de todo o mundo vão poder ver quem ele é de verdade. Depois de 2 anos foragido, Warren Jeffs é preso numa blitz de rotina. Os agentes do FBI encontraram $54 mil em dinheiro, 15 telefones celulares, perucas e um scanner policial em seu carro. O estado do Texas me ligou e perguntou se eu gostaria de depor no julgamento contra o Warren. Eu pensei, caramba, finalmente chegou a minha hora. Para mim, entrar naquela sala, sentar e depor contra o Warren, eu nunca me senti tão poderoso para defender o que eu acreditava e defender os meus 2 irmãos que tinham morrido. Defender todas aquelas pessoas que não podiam falar por si mesmas. Antes de eu começar a depor, Warren pediu para ser dispensado do tribunal. E ele ficou numa salinha, fora do tribunal. Ele não conseguiu me encarar. Ele não conseguiu encarar a única pessoa que enfrentou ele desde o começo. Que covarde. No final do julgamento, um guarda perguntou a Brent se ele queria ver Warren. Eu disse, você só pode estar brincando. Ele disse, não, ele está descendo de elevador nesse exato momento. Surpresos, ficamos sentados ali. Eu vejo a porta do elevador abrir e em pé, logo ali, está o Warren, algemado nos tornozelos e nos pulsos, com a cabeça baixa. Eles o tiraram do elevador e o levaram direto para mim.
Eu era aquele menino de 5 anos em pé, diante dele. Eu olhei diretamente nos olhos dele e disse: Warren, você teve o que merece. Ele só me olhou nos olhos, baixou a cabeça e eles o levaram embora. Eu não consigo nem explicar como aquilo foi bom. Foi incrível. Warren Jeffs foi condenado à prisão perpétua por abuso sexual agravado contra 2 garotas menores de idade. Ele não é elegível para liberdade condicional até completar 100 anos. Foi incrível poder, finalmente, sentar e ouvir o veredito sendo lido. Eu senti como se tivesse tirado 1 tonelada dos ombros. Ele não tinha mais poder. Ele tinha perdido tudo. Esse homem é perverso, corrupto e com sede de poder e precisa ser preso. Muitos são os motivos que levam as pessoas a buscar no mundo espiritual a solução para os seus problemas terrenos. A seguir, no Super Domingo, vamos mergulhar no universo mágico da bruxaria. No México, também por ser enfermeiro, ia fazer massagens e avaliações clínicas nas garotas. Para não ser desmascarado, ele comprava as vítimas com presentes. A filha do pastor, que também foi citada no inquérito como uma das vítimas, negou as denúncias. Ela reforça que a igreja, hoje com 50 fiéis, vai permanecer aberta. Eles conhecem a integridade do meu pai, eles conhecem porque meu pai está aqui há 13 anos, não é há 13 dias. Então eles conhecem, eu tenho certeza que cada um vai apoiar, vai pedir a Deus que essa tribulação passe e a gente vai conseguir provar na justiça que isso é uma mentira e é uma mentira muito grande. Pegou minha perna, tira essa desgraça da minha perna. Aí, Vané, conta pra história da morte do pastor. Ela pegou minha perna, trouxe eu assim. Machucou essa perna, eu não tô tendo movimento nela. Não tá tendo movimento nenhum? Não. Trouxe minha perna aqui, cortou meu dedo. Você tá vendo aqui, não tá? E ele falou assim: vagabunda, eu vou tirar teu espírito. Eu, pastor. Quando eu fui passando, ele disse: filha, vem aqui, eu tenho uma promessa fazendo sua vida. Falei: pastor, eu já sou abençoado. Ele falou: não, vem cá. Juntou 2 pastores. Pastor não, vagabundo, que não tem nenhum pastor. Pegou minha perna e veio assim, trouxe essa perna aqui. Tô aguentando mexer com ela. Mas ele falou que ia tirar o quê? O espírito? O espírito da mãe dele, só se for. Pegou, trouxe assim, isso aqui pegou no botão da camisa dele, fez um regaço aqui no meu dedo. Eu nunca tive passaporte na minha vida. Eu só fui uma mulher independente da minha vida. Agora, por eu passar numa igreja, não é por igreja não, por vagabundo que tá lá dentro, querer humilhar os outros, é muita covardia. Por que não vende um em um? Mas amanhã eu vou passar lá e vou explicar pra ele. Eu quero pegar ele e quebrar a cara dele na porrada. Amanhã eu vou passar lá e digo: vem aqui, vagabundo, tirar o espírito que eu tava ontem. E não vou deixar um dente na boca dele. Você tomou umas biritas hoje? Não é tomar birica. O negócio é a pessoa saber respeitar os outros. Que eu sei respeitar todo mundo, meu amigo. Eu tomei cerveja. Ah, cerveja. Cerveja. É isso que eu te perguntei, você tomou uma cerveja? Cerveja. Eu tomei cerveja. Aí vim pra minha casa. Quando eu vinha pra casa, minha filha não sabe disso. Nem meu genro, nada. Ele falou: oi, irmã, eu vou tirar o seu espírito, irmão. O espírito desgraçado. Pegou minhas 2 pernas e veio assim. Mas queria tirar o espírito por baixo? Eu acho que queria me rabar. Pegou minhas pernas. Quando ele pegou na minha chana, eu meti o braço. Meteu o braço? Foi aonde cortou aqui, ó. Eita, mas tá sangrando, hein? Tá sangrando. E eles são sem vergonha. Eu ia passando e disse: oi, irmã, chega aqui, Deus tem uma bênção pra te dar. Aí tava eu, um rapaz de bicicleta. Ele falou: mas o rapaz é muito esperto, né? Você não vou chegar lá não, mas digo: eu vou lá. Eu sou muito obediente, eu gosto de ver as coisas. Quando eu cheguei lá, o pastor foi me jogando no chão e ia me estrupando. Nossa! Não, ele tava tentando tirar o espírito, né? O espírito não, ele tava querendo botar o espírito, eu acho. Aí já cortou meu dedo, ó. E aí chegou 3 pastores. Pegou minhas pernas e trouxe eu assim. Eu tô aleijado dessa perna.
a guarnição no comando do Cabo Freire. Acusado de ter estuprado as próprias filhas. Seu nome? Edinaldo Alves dos Santos. Sua idade? 39 anos. Casado? Casado. Mora onde? Os criminais? Não, nunca tive. Nunca foi preso mesmo? Não. Você é tarado? Não. Repete. Não, sou não. Que idade tem sua filha? Tem 16 anos, vai fazer 16 anos. Escuta, e a outra filha, que idade tem? Tem 15, vai fazer 15 anos também. Uma com 15? É, e a outra com 16. Você abusa de uma de suas filhas desde que idade? Desde os 13 anos. Você abusava sexualmente das suas duas filhas? Não, só de uma. Por quê? De uma só? Porque ela mesma era apegada a mim e ela mesma me procurava para se satisfazer naquilo que ela queria, não? Meu Deus do céu, peraí, troço nojento. Isso é pavoroso. Rapaz, você então viciou a sua filhinha desde os 9 anos de idade? Não, desde os 13 anos de idade. Não foi não diria viciei, mas ela sempre se masturbava e depois falava para mim que tinha conseguido, entendeu? E queria que eu visse ela como é que ela estava, entendeu? E aí foi assim que tudo começou, né? Ô Edinaldo, peraí, o que você acha? Um pai, você viu a sua filhinha nascer, você criou a sua filhinha, você embalou a sua filhinha, você deu de mamadeira à sua filhinha. Agora você... O que é isso? Hein? Você está pegando santo? Você está pegando santo? Que santo é esse? É sua Exu Caveira. Exu Caveira, rapaz? Só eu que sei o que eu já fiz para que ele fizesse tudo isso. Eu desgracei a vida dele. Desgracei mesmo. Você recebe santo há muito tempo? Ele já foi evangélico, né, durante 10 anos, coitado. Mas ele sabe que eu estava sempre de olho nele. Desviou e eu montei em cima. Enquanto não conseguiu o que eu queria, não sosseguei. O rapaz, em cima de quem? Eu ia bem em cima dele aqui, né? Que é para ele sentir que ele não pode brincar com as coisas de Deus. Sua vida agora depois dessa, rapaz? A vida do meu cavalo tá triste. Vai sofrer muito, mas ele sabia que um dia podia acontecer isso. Ele quis sair dessa, né? Ele quis sair, mas eu não deixava, não. E ela também gostava. Tô com ela também, ela também gostava. Ela também gostava. Ela era que fazia tudo isso. Ela incitava ele e ele não consegue, né? Então ele gostava, ela gostava, ele gostava. Você vê, né, rapaz? Que eles chamam de meu cavalo. Quando não é cavalo, é burrinho. Quando não é burrinho, para as pessoas mais intelectuais, eles chamam de aparelho, meu aparelho. E as pessoas não se dão conta dessa imundície, dessa coisa terrível, diabólica que há na nossa sociedade. E que acabam sofrendo as mesmas consequências que nós acabamos de ver. Blog Sentido Único. Blog Sentido Único. Sempre em busca de uma direção. And all across the nation for the past 4 years, the little preacher has been going up and down, winning lost humanity with the message of the Master. At this time, let me introduce to you little Marjo. Howdy, neighbors. May the Lord bless you. When I would go to a press conference or an interview, my father would march me in full outfit right up to the news editor and say, I want to see the editor. They would be so shocked at a 6-year-old kid coming up with a full handshake. And I would say, how do you do, Mr. Smith? My name is Marjorie Gortner. I'm in town to give the devil 2 black eyes. Screaming, wilt thou have this woman to be thy wedded wife, to live together after God's ordered it in the holy state of matrimony? Wilt thou love her, honor her,
cherish and keep her in sickness and health as long as you both shall live. I will. Alma, wilt thou have this man to be thy wedded husband to live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony? Wilt thou love him, honor him, cherish and keep him in sickness and health, and leaving all others, cleave only unto him, as long as you both shall live? I will. Place this ring on the fourth finger of... If the law of the state of California does not define what a minister is, and recognizes the child of 4 years as a minister, then we should bring about a change in the law and insist that a minister be at least 21 years of age. Those whom God has joined together, let not man put asunder. Raymond, salute your bride. As far as I'm concerned, a thing like this savors of a sordid sensationalism that is disgusting. At this time, I would like to present to you the world's youngest ordained minister and the world's youngest evangelist, Marjo Gortner. Marjo started preaching when he was 3 and a half. Today is Marjo's 8th. I remember my mother going through very, correctional activities, you might say, to get me prepared to say the wedding ceremony, because I had to recite the whole Episcopal ceremony verbatim and write my name on the certificate. I'm not sure, but I think they had, a preaching number planned for me, coming from such a long background of preachers, and my mother being a very flamboyant evangelist. As a child, I'd want to go out and play, and we'd have to spend hours and hours, memorizing. And my mind would slip. Finally, my mother would begin to lose her patience with me, and she would put a pillow over my head maybe and smother me for a little bit. Other times, she'd hold me under the water faucet, but she never wanted to put any marks on my body because she knew I had to be in front of the press, and so she'd never hit me or anything. I thank God for my darling Christian mother that pointed me to Jesus. If we had more good Christian mothers that would teach the boys and girls how to pray more instead of drinking cocktails and smoking filthy old cigarettes, we would have a better America, better men and women, and not so much juvenile delinquency. There would be, gestures like when I would say Jesus, my arms would have to go out, or when I would say the devil, I would go forward. And she had this incredible set of signals. They were like if she would say, oh Jesus, if I was going too slow. Or if she said glory to God, that meant you better speed up and go a little bit faster. Then later on they came up with more signals like praise God meant, you've got the people where you need them, you better take an offering and raise some money. Oh, my friend, listen to me. My name is Marjo Gortner. I'm only 4 years old. I'm coming to your town to shoot the devil down. So come and go with me, and surely you will see me preach the old-time gospel and have a jubilee. Everyone praise the Lord. Hallelujah. And some people, you see, they've taken these prayer claws for their son or their daughter who is in drugs or dope addiction. And they've given that prayer cloth to them, and I've had many testimony of a young person after they got one of these prayer cloths, they were delivered from drugs. How many believe that God can work this way? Do you believe it? Praise the Lord. I want you to get out the largest bill that you have right now. If you believe, if you don't have that much faith, then you shouldn't come down anyhow. Even young people, anyone who wants to come down, if you want to believe for someone in your life, I want you just to give. If it's a $20 bill is the largest bill you got, then I want you to get that out. If it's a 10, I want you to get that out. If it's only a $1 bill, I want you to get that out. But I'm asking you to prove God with whatever the largest offering that you have tonight. Anyone else who wants to right now, stand to your feet. All right, I want you to make your way, and as I lay hands on you tonight, I want us to sing that chorus, There's Victory in Jesus, by the key of A or A flat. Hallelujah. Everyone sing, well, I've got victory in Jesus.
my Savior forever. Sister Jesus, ready from me. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Jesus. Somebody else. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. It's such a privilege to be set free. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, sir. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Quicken my brother. Loose him, set him free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Jesus in his body on that great day, who shall be able to stand? Thank you. In Jesus' name. Listen to me. Everyone of us got a ache. Everyone of us got a pain. Everyone of us got trouble, sorrow, heartaches, whatever it is. Joe, I believe was you saying, I'm so glad that Jesus set me free. He'll loosen that leg of yours up and that knee. Hallelujah. God will loosen these joints. Arthritis will go. Hallelujah. Come on. Dope will go. Narcotics will leave you. Sin will go out of your life. I want everybody that you want something from God. I want you to start praising Him. Come on and praise God for your freedom. You're not bound, you're free. You're not bound, you're free. Come on, Joe. Bend that leg in Jesus' name. Step out. Step out in the name of Jesus. Step out in the name of Jesus. Step out in the name of Jesus. Lift that leg up and loose it. And loose it by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. 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 He's free right now. He's bending that leg right now. God's setting him free right now. The doctor said he'd never do it. Over a year it's been stiff, but tonight it's free. Hallelujah. 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 That's right. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. This is God's day. And if it's God's day, it's your day. Hallelujah. This is the day of the children of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Right now. Brother, say Jesus. Right now, Jesus. Say Jesus. Say it again, Jesus. In the name of Jesus, brother, be loose. Be set free right now. That's right. Say Jesus. Just say Jesus. Say Jesus right now. Oh, yes, the new Jesus. That's a good sound, boy. Thank you. Coming from you, I think that's a compliment. Good sound. I like that. Find out where that dove went. Boy, that climax on that dove was it. I like that. I got that when I was down in Texas. You know Fitzgerald? Yeah, well, Fitzgerald. I preached that the first time in his church. You count the big stuff and I'll count this. Okay. You gonna trust me? Oh, I think I'll trust you. Okay. 20, 15, 10, 15, 20, 25. Be sure we'll put it straight. I said, are your garments spotless? Are they white as snow? Thank you, Jesus. Are you washed in the blood of the Lamb? Jesus is so good to me tonight. Hallelujah. Thank you, Jesus. I praise the Lord. Oh, glory, glory. Hallelujah. I feel good in my soul. Praise the Lord. Oh. Sure isn't as heavy as it used to be, though, in the old days. Wow.
really heavy then. I can remember how I used to have to go down and work with my mother and father, the whole thing, money, from the time I was 4 years. I really supported them, when I was a child, come to think about it. I remember how they used to send me down into the aisles, and I wore these little velvet pants and Lord Fontoine suits with satin shirts, but my mother would sew like extra pockets into the suit so I could stuff money. And they would announce tonight, now everyone tonight that gives $20, little Marjorie's going to come down and give you a kiss. All these little lovely old ladies that wanted to get their fingers in my little curly locks. Then after I'd fill up my pockets, I'd come back and my father would alleviate me of the money. I don't even remember what town it was in exactly, but all I remember is he took off. We were in a meeting, he left a note. He preached the meeting one night, and if I remember right, I think he took the offering too. I don't know how much came in. As far as I can guess, maybe about $3 million from the time I was 4 to 14. And I have no idea what happened to that money. I know that I never saw it, or I never got any piece of it for my education or anything. I guess I was sort of precocious, and I had an ego, and I enjoyed the people, and I enjoyed the attention that I was getting. I remember I really enjoyed, everyone was very nice to me, and my reaction to it, like I didn't understand, I can't really think of a time that I ever believed in God or in, and I've ever thought that it was a miracle of God that I preached. I don't think, even with all the people gathering around me, thousands of people saying this has to be a miracle, surely, God has called you and all that. I don't think with all that, I just, knew that I could do it well, and my parents had trained me, but I never really tripped out and thought that I was some real miracle child of any kind. Na igreja, foram apreendidos doces e brinquedos. Segundo a polícia, poderiam estar sendo usados para atrair as crianças. Ele deu uma série de presentes para ela, celular, roupas, promessa de uma bicicleta, e a menina de apenas 12 anos, pobre, foi seduzida por essas facilidades. O pastor tem 45 anos e é casado. Ele foi detido enquanto fazia um culto numa igreja pentecostal em Itararé. A menina de apenas 12 anos frequentava a igreja com a família e, segundo a polícia, estaria envolvida com o pastor há aproximadamente 5 meses. Tudo o que a menina fala, os locais onde os abusos se deram, a forma como aconteceu, tudo isso é confirmado pelo pastor. A única coisa que ele nega são os abusos em si, a prática dos atos libidinosos. Veja no Terra TV. O homem que esconde o rosto é agredido pela mãe de uma de suas supostas vítimas. Na delegacia, a mulher afirma que pegou o pastor aliciando o filho dela de 11 anos em troca de dinheiro. O líder religioso evangélico é Carlos Lozano Telho, de 67 anos. Ele foi acusado de abusar sexualmente de várias crianças na cidade de Caiuaína, a 400 quilômetros da capital Lima. A mãe que o agrediu diz que achou na câmera fotográfica do religioso várias imagens dele acariciando crianças e vice-versa. A câmera e outros objetos dele foram apreendidos como provas pela polícia, assim que Lozano foi preso. O religioso pediu perdão. Um pastor evangélico é suspeito de abusar de 8 meninas em Franca, no interior de São Paulo. Inclusive, a delegacia da mulher vai investigar o caso. As declarações são surpreendentes. Esta garota de 13 anos revela detalhes do que aconteceu. O suspeito de ter abusado da menor é pastor desta igreja em Franca. Do meu edredom, sentou em cima das minhas pernas enquanto eu estava dormindo e começou a passar a mão em mim. Mas a menina não teria sido a única a ser abusada. Em frente da delegacia, 8 menores que foram prestar queixa. Todas confirmam os abusos, que segundo elas, aconteciam dentro da casa do suspeito. Aí ele subiu em cima de mim, segurou meus braços e tentou tirar minha calça. Revoltada, esta mulher, que não quer mostrar o rosto, diz que só ficou sabendo do que aconteceu com a filha esta semana. Eu quero justiça, eu quero que ele vá para a cadeia e pague pelo que fez. As meninas revelam que os abusos começaram no ano passado, mas por medo e sob ameaças, não conseguiam contar aos pais. Falava que eu ia chamar a mulher dele, ele me ameaçava dizendo que se eu chamasse, podia ser pior. E se eu contasse para minha mãe, podia ser muito pior.
Mais perto que se eu chamasse a mulher dele. O suspeito foi procurado pela equipe de reportagem, mas não foi encontrado para falar sobre as denúncias. Segundo a família, a garota de 13 anos ficou desaparecida por quase 10 horas. Ao ser encontrada pelo irmão, ela teria dito que manteve relações sexuais com o pastor da igreja onde frequentava. A vítima passou por um exame ginecológico que comprovou o abuso. A notícia deixou os parentes dela revoltados. Com razão, a gente fica indignado, né, com tudo que aconteceu, a violência hoje em dia e o sentimento da gente de total indignação. O suspeito de 27 anos foi preso e levado para esta delegacia de Ipatinga, onde confessou o crime. De acordo com a polícia, o homem usou balas e biscoitos para convencer a menina a entrar na igreja. Perto do altar onde o crime teria acontecido, foram encontrados um colchão e 2 lençóis revirados. A mulher do pastor também foi presa, mas acabou sendo liberada. Durante a abordagem à igreja, a mulher dele compareceu e passou a agredir a vítima. A gente fala muito com os pais, para não deixar os filhos de idade, nessa idade, né, adolescentes e crianças, porque o perigo está realmente em todos os lugares. Infelizmente, o lugar onde você acha que você poderia deixar seu filho tranquilamente, numa igreja, numa escola, como às vezes acontece, infelizmente o perigo também, preferencialmente, até ronda esses lugares por causa da facilidade mesmo de conseguir a confiança dessas crianças. O homem foi levado para o Ceresp de Ipatinga, onde vai aguardar a decisão da justiça. Errar todo mundo erra, né? Infelizmente eu sei que é um pouco tarde para pensar nisso, mas uma falha minha, eu acredito que qualquer um faria, qualquer um pode correr, qualquer um poderia fazer o mesmo que eu fiz. Ele deve responder por estupro presumido. Se for condenado, pode pegar até 10 anos de prisão. A adolescente foi examinada hoje no IML e o laudo que vai confirmar o estupro deve sair em 30 dias. O pastor e a mulher foram indiciados pela polícia de Pernambuco por estupro. A denúncia foi feita pelo pai de uma adolescente de 13 anos e de um menino de 12. Depois de 2 meses de investigação, os policiais chegaram à conclusão que Isaac Bento Campelo, de 30 anos, e Ana Carla Domingos Gomes, de 26, cometeram abusos contra 6 menores, de 12 a 17 anos. Segundo a polícia, o casal foi expulso da Assembleia de Deus por suspeita de roubo e depois fundou uma outra instituição religiosa, a Assembleia de Deus Mistério e Missões. A polícia pernambucana também afirmou que os dois confirmaram que mantiveram relações sexuais com os menores, mas que, segundo o casal, houve consentimento. O delegado que investiga o caso explicou que isso não tira a culpa do casal. E no Rio de Janeiro, a polícia prendeu um pastor evangélico acusado de pedofilia. Edson Alves da Costa Filho, de 40 anos, é pastor da igreja Assembleia de Deus Amada do Pai. Segundo a polícia, ele é suspeito de ter abusado de 2 meninas. Na casa do pastor, os agentes encontraram CDs com fotos de menores, preservativos e roupas infantis. O homem, que já tinha passagem pela polícia por roubo, negou as acusações. A menina teria sido abusada debaixo destas mangueiras, numa área muito isolada, à noite, perto do Parque Ipanema, próximo à BR-458. De acordo com a PM, um rapaz que mora perto da igreja foi quem viu o pastor e a criança aqui debaixo das árvores. Ao perceber que ele estava abusando sexualmente da menina de 11 anos, o jovem chamou outros 3 colegas. Eles vieram para cá, se esconderam aqui atrás e minutos depois seguraram o pastor e chamaram a polícia. A PM prendeu o suspeito em flagrante e ouviu a menina. A vítima disse que o pastor trouxe ela para esse local para assuntos religiosos. E passado essa questão, quando chegaram aqui, ele começou a acariciar, né, a menor e não chegou a praticar nenhum ato. O pastor de 29 anos é líder de uma igreja evangélica no centro de Ipatinga. Os moradores disseram que essa não foi a primeira vez que ele se envolveu com uma criança. Segundo as pessoas que aconteceu aqui na rua, ele estava saindo com
prima do meu marido. No ano passado tem um registro, uma ocorrência de agressão. Né? Ele agrediu a sua ex-esposa, ela estava grávida na época, né? Ele teria pegado um capacete e batido na barriga dela grávida. Um crime chocou a população da cidade de Inhumas. É que o pastor Cícero Lima de Moraes, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Anápolis, está sendo acusado de ter estuprado durante mais de 12 meses um garotinho de apenas 12 anos. Eu tinha muita confiança nele. Ele era dentro da minha casa. Infelizmente, a gente considerava ele como um pai. Porque aqui eu sou sozinha, só tenho meus 4 filhos. E eu busquei apoio na igreja e nele, né? Frequente? O seu filho sempre ia na casa dele? Sempre. Era mais quando ela estava trabalhando, ele ia buscar ele. O que seu filho chegou a relatar para a senhora? Chegou a relatar que ele oferecia dinheiro para ele, cuidava bem dele, por devido caso, ser como um pai e da nossa confiança estar dentro de casa, chegou a ocorrer relações entre os dois, que ele chegou a penetrar na criança e muitas vezes ela acordava com ele, né, em cima dela. E ele abusou de você, você sabe quantas vezes? Mais de 15. Não gostava do que ele fazia. Eu tinha medo assim dele, ele dando comigo. Vai que ele me encontra na rua, me bate, me espanca. Os 2 conselheiros, né, acompanhou, a viatura foi levando a pessoa, o agressor, né, e o conselho levou a mãe e a criança para fazer toda a ocorrência. Ele acabou confessando tudo para a delegada e onde foi encaminhada a delegacia para a prisão. Manuel Teoclício de Souza Ribeiro, 51 anos, foi preso em casa ontem à tarde em Samambaia. Ele é acusado de abusar entre os anos de 2005 e 2010 de 7 meninas. O delegado conta que as vítimas tinham na época de 5 a 11 anos e as investigações só começaram há 5 meses por causa de uma denúncia anônima. Segundo ele, a equipe encontrou dificuldades em apurar os fatos porque Manuel é pastor de uma igreja evangélica e as mães não acreditavam no que as próprias filhas contavam. Mas a mudança no comportamento das meninas chamou a atenção. Existem relatos nos autos que comprovam que, inclusive, 2 delas tiveram que ter saído de Brasília para fazer tratamento psicológico. Apresentavam, sim, modificação no comportamento, ficavam nervosas, reclamavam de assaduras na região da genitália, ou seja, dados que os pais notava no dia a dia a diferença de comportamento da criança. O delegado disse ainda que o pastor tinha preferência por meninas criadas somente pela mãe. Manuel negou as acusações e se diz vítima de perseguição. Mesmo antes de ser crente, eu nunca procurei fazer esse tipo de comportamento. Minha família é um exemplo, eu, minha esposa e minhas filhas, entendeu? Eu de maneira nenhuma, eu tenho um ministério que eu preservo há 11 anos, com pastorado, eu nem jogar meu ministério à toa, né? Ainda que eu fosse um bobo, por uma questão tão simples como essa. Na saída dele da delegacia, moradores da região se revoltaram com o caso. Podia deixar bater nele também. Se ele fizesse uma coisa dessa com meu filho, eu matava ele. A revolta ficou grande. Então. Não, demais, tá tremendo aqui de raiva. Você tem quantos filhos? Só essa é minha sobrinha. É revoltante, porque eu tenho meus netos. Meus netos vivem na casa, a mãe dele paga para olhar e eu fico com medo disso aí mesmo acontecer. A igreja fica neste terreno da quadra 615 de Samambaia Norte. De acordo com as investigações, o pastor chamava as meninas para tomar um lanche na casa dele e falava para as mães que Brother, say Jesus. Right now, Jesus. Say Jesus. Say it again, Jesus. In the name of Jesus, brother, be loose. Be set free right now. That's right. Say Jesus. Just say Jesus. Say Jesus. There's the experience where you say you're saved, then there's the fire baptism when you get the Holy Ghost, and that's the tongues thing. And they love to work people over. You've got to shoot in on this. When you see people gathering around people and start laying hands on and praying with someone, you've got to come in with the camera too. It's very important because they'll be laying hands on someone and the poor person will be saying, thank you, Jesus. Now this is a person that's
already saved, but they're getting the baptism. And someone will be standing there going, you know, and the poor person will be standing there and they're not saying anything. Then after a while, about 4 or 5 more will gather around and they'll start doing the same thing. You know, come on, speak it out, until all of a sudden the person will, you know, get so overwhelmed by the thing that they start going, you know, and the next thing, that's it, you've got it, like they feel good, we got another one, you know. Then they'll go on to the next person. My God. Hallelujah. I come against all the powers of Satan. In Jesus Christ's name right now. I rebuke the powers of darkness. Oh, Yalamasi, Yalamasi. That's a good sermon, boy. Thank you. Coming from you, I think that's a compliment. Good sermon. I like that. Find out where that dove went. Well, that climax on that dove was it. I like that. I got that when I was down in Texas. You know Fitzgerald? Yeah, well, Fitzgerald. I preached that the first time in his church. You camp the big stuff and I'll camp this. Okay. You gonna trust me? Oh, I think I'll trust you. Okay. 20, 10, 15, 20, 25. You sure will put it straight. I said, are your garments spotless? Are they white as snow? Thank you, Jesus. Are you washed in the blood of the Lamb? Jesus is so good to me tonight. Hallelujah. Thank you, Jesus. I praise the Lord. Oh, glory, glory. Hallelujah. I feel good in my soul. Praise the Lord. Oh. Sure isn't as heavy as it used to be, though, in the old days. Wow. Really heavy then. I can remember how I used to have to go down and work with my mother and father, the whole thing, money, from the time I was 4 years. I really supported them, you know, when I was a child, come to think about it. I remember how they used to send me down into the aisles, and I wore these little velvet pants and Lord Fontoine suits with satin shirts, but my mother would sew like extra pockets into the suit so I could stuff money. And they would announce tonight, now everyone tonight that gives $20, little Marjorie's going to come down and give you a kiss. All these little lovely old ladies that wanted to get their fingers in my little curly locks. Then after I'd fill up my pockets, I'd come back and my father would alleviate me of the money. I don't even remember what town it was in exactly, but all I remember is he took off. We were in the meeting. He left a note. He preached the meeting one night, and if I remember right, I think he took the offering too. I don't know how much came in. As far as I can guess, maybe about $3 million from the time I was 4 to 14. And I have no idea what happened to that money. I know that I never saw it, or I never got any piece of it for my education or anything. I traveled with my mother for about close to 2 years. Novelty was wearing off of a child preaching. Our money had run out. We were more or less living at that time from meeting to meeting. Finally, I guess I was close to 15, about 14 and a half. I remember we were in Los Angeles at a meeting. I said to my mother, I said, this is going to be the last time I preach. I said, I'm not going to do it anymore. So I stopped. I spent from then the next 2.5 years. I met a older woman on the beach in a nightclub, and we danced, and she invited me into the home, and I lived with her. And this time was very a transitional period. It was a good change for me. All I can say is I felt toward her more like I would have liked to have felt toward my mother or toward a mother. It just felt good to have someone care for me as a person. I mean, I didn't have to get up and preach. I didn't have to put on a performance at night. I could just be myself, and like she took care of me and loved me. Then I'll turn around to the crowd, and I'll say, everyone, do you believe it? And, you know, everyone say yes, you know. I said, that's not enough, but there's no faith here tonight. I can't do anything. You've got to believe it. And I'll go, do you believe it? Again, and by this time the crowds go, yes.
And I'll say, sister, as I lay my hands on you, it's going to happen. By this time, you're just like this, you know, because I do a whole thing on you. Then, you know, I sort of like get down to, now I'm going to pray the prayer, and everyone bow your heads. And all of a sudden they go, in the name of Jesus. And, you know, this time that the shock doesn't get you, you know. How do you feel? Oh, hallelujah! Hallelujah! This is God! Hallelujah! Thank you, Jesus! Oh, hallelujah! Well, praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Come on, lift up your hands and praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus! And then once you get one or two that really come off and say, yeah, I really felt it, you know, I had a bad back, I had a bad leg, then there's a whole slew that say, oh yeah, I feel better too, because like 90% of it's psychosomatic. I feel better. Yeah. Yeah. Oh, how I love Jesus. In the name of Jesus, let the work be done. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Love me. A lenda de Mitra apresenta notáveis semelhanças com a história de Jesus. Ele nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Dividiu uma última refeição antes de ser chamado ao paraíso. Depois ressuscitou e voltou à terra como Filho de Deus. Por volta de 200 depois de Cristo, seguidores de Mitra superaram em número os de Jesus de Nazaré. Se eu gostasse de apostas, provavelmente apostaria que o mitraísmo e não o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Essa religião era muito popular entre o exército romano, entre as legiões, e era muito popular entre os oficiais do Império Romano. Foram descobertos templos em honra a Mitra por todo o Império Romano, do centro de Londres até as montanhas da Romênia. Eles eram construídos no subsolo e seus tetos muitas vezes eram decorados para simbolizar o cosmos. Um afresco do Deus dominava cada templo. Ele sempre era imaginado montando um touro, tipo um rodeio. Ele puxa o pescoço do touro para trás e depois corta a garganta dele, e esse se torna o maior ato litúrgico do culto a Mitra. A iniciação de um novo membro do mitraísmo é feita através de um ritual secreto. O iniciado é vendado e suas mãos atadas. Seus laços com o mundo são simbolicamente cortados e seus olhos simbolicamente abertos. E quando o sacerdote de Mitra oferece a ele o reino do mundo, o iniciado precisa recusar dizendo: Mitra é minha única coroa. O novo seguidor somente poderá tomar parte na refeição sacramental depois de sua iniciação. O objetivo do ritual da refeição do culto mitraico, pão e vinho, é invocar o sangue e o corpo sacrificial de Mitra e do touro sagrado que ele matou. Não fica claro o que vem primeiro: a refeição de pão e vinho de Mitra ou o ritual de pão e vinho celebrado pelos cristãos durante a missa. No ano 200 depois de Cristo, depois da difusão do mitraísmo pelo Império Romano, ambas as religiões já estavam estabelecidas há muito tempo. Pode ser que as pessoas hoje fiquem chateadas com esse tipo de comparação entre a Eucaristia Sagrada dentro do cristianismo e a refeição mitraica. Certamente nos primeiros séculos, os cristãos devem ter ficado com raiva disso, e a única coisa que eles podiam pensar diante disso era que o demônio fez os adeptos do mitraísmo imitarem a verdade da Eucaristia, que o demônio os fez fazer isso. As religiões misteriosas são clubes exclusivos. O mitraísmo é uma seita apenas de homens e talvez isso tenha levado ao enfraquecimento da religião. Esta pode ser a razão pela qual o cristianismo venceu. Ela oferece a poderosa proteção da Santa Mãe de Deus, uma mulher frequentemente retratada com um bebê no colo. Ela é chamada de a Rainha do Céu. É Ísis.